Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar das EDOs, tá? Das equações diferenciais ordinárias lineares, tá? De ordem superior. Quando a gente fala ordem superior, nós queremos dizer de ordem n, tá? E aí nós vamos trabalhar, né, com equações lineares, tá? Bom, então essa videoaula aqui é para falar de uma teoria que a gente chama de teoria preliminar, mas é basicamente falar de algumas definições, tá? E do teorema de existência e unicidade. Então vamos para a nossa primeira definição. Então, como nós vamos trabalhar com EDOs lineares de ordem n, nós vamos definir o que é uma EDO linear de ordem n, tá? Então, conforme já vimos aí no início do curso de equações diferenciais, uma EDO linear, né, de ordem n, nada mais é do que uma EDO que você consegue escrever dessa maneira, né? Onde tem algumas observações aqui, né? Primeiro, identificar que y é a variável que depende de x nessa escrita, tá? X é a variável independente, ok? E que y e suas respectivas derivadas até a de ordem n, afinal estamos falando de uma EDO de ordem n, linear, tá? Estão todas na potência 1, estão todas elevadas a 1, e as funções que multiplicam y e suas respectivas derivadas, e essa função livre aqui, que não está vinculada a nenhuma variável dependente y, né? Não está multiplicado por y nenhuma derivada, essa função livre aqui também pode ser vista como uma função da variável independente. Tá? Lembrando que essas funções aqui, né, que dependem da variável x, tá? Elas podem ser as funções constantes, ok? Por exemplo, a g de x não tem nenhum problema de ser função identicamente nula, tá? Ok? Então, ou igual a qualquer outra constante, tá? Bom, dito isso, nós vimos alguns exemplos aí, nós vimos na primeira parte do curso, a de primeira ordem, né? A EDO linear de primeira ordem, que ela era A1x dy dx mais 0x, y, era desse tipo, né? Lógico que nós dividimos tudo por A1, pois A1 é diferente de zero, né? E nós acabamos escrevendo agora eu vou escrever uma notação compacta, tá? Y' mais uma P que depende de x e y igual a uma Q de x. Nós estamos utilizando, né, lembrando, a notação do livro do ZIL, Equações Diferenciais. Ok? Onde P é nada mais do que A0 dividido por A1 e Q nada mais é do que G dividido por A1. Tá? Então, nós podemos também escrever, por exemplo, uma EDO de segunda ordem. E essas EDOs vão ser o nosso foco para a resolução. Tá? Nós vamos tentar encontrar soluções das EDOs desse tipo. Então, basicamente, repete esse termo aqui, né? Certo? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. A gente coloca aqui, ok? Tem a parte da EDO de ordem 1. E é claro que aparece o termo A2, a derivada de segunda ordem da y com respeito a x, mais o termo aí da de primeira ordem, ok? Bom, então isso é uma EDO linear aí, de ordem n, a definição geral. Bom, um problema que nós poderemos estar encontrando aí é o chamado problema de valor inicial para as EDOs lineares de ordem n. Nada mais é do que uma extensão do problema de valor inicial para EDOs de primeira ordem, tá? Só que lembrando, quando nós colocamos lá resolva uma EDO de primeira ordem geral, tá? Ok? Isso aqui é uma escrita geral para as EDOs. E colocamos vinculada a essa condição inicial, nós estávamos trabalhando com EDOs gerais, tá? Aqui a gente vai definir o problema de valor inicial apenas para as EDOs lineares. Então, essa EDO aqui é da definição anterior. Então, um problema de valor inicial nada mais é do que de uma EDO linear, tá? É resolver a EDO linear vinculada a certas condições iniciais. A primeira condição inicial, essa y aplicada em x0 e y0, é a condição que nós temos lá do primeiro problema de valor inicial. Aí nós temos condições extras, né, que são advindas das derivadas da solução. Então, ele quer, né, resolva essa EDO que
que passe pelo ponto de coordenadas x0 e y0 e mais que a derivada da solução aplicada em x0, isso daqui é um número, tá? Isso é um número real fixo, tá? Que o problema vai te dar, o PVI vai te dar. Então isso é um número real, tá? Nada mais é do que a y' aplicada em x0. E aí você vai tendo as outras condições iniciais, que vão ser y2' aplicada em x0 é um outro número real e assim por diante, tá? Até você chegar na condição inicial aí, né, de a derivada de ordem n-1 aplicada em x0 é um número real. Isso é um número real, ok? Tá? Então isso é um PVI, basicamente. Bom, se nós olharmos, vamos olhar aí para mais ou menos, o que quer dizer, por exemplo, essa y' aplicada em x0 ser y0'. Bom, a primeira condição, a y de x0 ser igual a y0, nada mais é do que o ponto de coordenadas aqui x0 e y0. Então, vamos pensar que essas curvas verdes são as soluções da nossa EDO, são os gráficos das soluções da nossa EDO, tá? Lembrando, né, geralmente a EDO tem infinitas soluções, aqui com as curvas em verde. Então, o x0 e y0 é a representação desse ponto aqui, tá? Quando eu coloco, por exemplo, uma outra condição inicial aqui, desse tipo aqui, certo? Nós estamos interessados em saber quem que é o coeficiente angular da reta, esse daqui, tá? Coeficiente angular da reta que tangencia a curva no ponto. O coeficiente angular, a gente sabe do cálculo 1, é dado pela derivada aplicada no ponto. Nesse caso, o ponto é x0, então y' x0. Aí esse cara aqui, ele é um número real fixo, tá? Então, das infinitas possibilidades, qual que é a que passa no ponto e tem coeficiente angular fixo, certo? Tá? Mais ou menos essa ideia aí para o nosso problema de valor inicial. Bom, vamos passar para o próximo tópico aqui, que é o teorema de existência e unicidade. Só que assim, esse teorema de existência e unicidade, a gente tem que entender que ele é para equações lineares, tá? Lineares. Bom, e é um teorema até relativamente fácil de enunciar e entender mais ou menos o que ele está querendo dizer para nós, tá? Eu não preciso de muita coisa. Basicamente, quando eu olho lá para minha EDO linear, vamos voltar aqui. Vamos olhar para o PVI, que o PVI já tem EDO linear de ordem n. Então, olha só, vamos voltar lá no PVI. Então, nós temos aqui, né? Então, olha só, esse problema ele vai ter solução e será única se acontecer o seguinte, tá? Se essas funçõezinhas aqui, ó, A0, A1, taranã, né, até o AN aqui, e a minha g de x forem contínuas em um intervalo. Então, você vai olhar para todos os intervalos aí da reta que essas funções são contínuas, tá? E vai pegar o que satisfaz a interseção de todos esses intervalos, certo? E aí você vai ter um intervalo que a gente está chamando de I. Então, a interseção aí, né, obriga que todas essas funções sejam contínuas nesse intervalo, que é o resultado da interseção dos intervalos onde a n, a g, a 0 até a n são contínuas, tá? E aí eu pego mais uma hipótese apenas, que é o seguinte: se esse ponto x0, esse daqui, ó, o x0, estiver lá dentro deste intervalo, então esse problema vai ter solução, tá? E essa solução será única, ok? A gente sabe, eu já expliquei para vocês, que é complicado, às vezes, dependendo da cara da EDO, resolver a EDO. Tá? A gente vai tentar resolver as de ordem 2, com algumas hipóteses dentro dela, tá? Mas se você descobrir a solução que satisfaz, resolve a EDO e satisfaz essas condições iniciais todas aqui, ela será única e nós não teremos mais nenhuma outra possibilidade, apenas uma única função, né, que satisfaz aí, ok? Bom, isso daí é basicamente a ideia do teorema de existência e unicidade, tá? Lembrando, reforçando que é uma coisa para equações lineares, beleza? Vamos dar uma
Vou passar uma caneta aqui, tá? Então é um termo de existência inicial para equações lineares. E é isso. Aí na próxima videoaula, né, nós vamos ver dependência e independência linear de um conjunto de funções, para que a gente possa estar construindo a ferramenta, o básico, né, para falar do que é definir o que é a solução de uma EDO linear, tá? Falar da solução e da solução geral. Bom, pessoal, é isso. Espero encontrá-los aí no próximo vídeo, que a gente vai falar de dependência e independência linear.